Mas é agora por uma outra razão. Vocês vão ter hoje uma dupla satisfação. Além da nossa ilustríssima palestrante Zeina Latifi, quem vai apresentá-la para vocês é o fundador do INSPER, Cláudio Haddad, com quem eu tive o privilégio de trabalhar vários anos e que concebeu, né, o que o INSPER é hoje, com a visão de futuro lá atrás. E acho que hoje não poderia ter um boas-vindas mais caloroso para vocês do que ter o próprio Cláudio Haddad fazendo o boas-vindas e apresentando a Zeina. Então, Cláudio, sem mais delongas. Obrigado, Carol. Bom dia a todos vocês. É um prazer enorme estar aqui. Quer dizer, parabéns. Vocês passaram por um processo longo, né? Processo seletivo bastante complexo, longo, difícil. Estão aqui, optaram pelo INSPER, então, quer dizer, muito obrigado pela confiança. Tenho certeza que vários de vocês também tiveram outras oportunidades e preferiram ficar aqui. Então, acho que isso nos orgulha muito. E, quer dizer, como o colega de vocês perguntou, né, o que falta aqui ainda, sempre se pode melhorar. Desde a nossa história, desde o começo da nossa trajetória, nós sempre, quer dizer, nos procuramos melhorar. Claro que erros são cometidos, mas a gente está sempre procurando consertá-los ao longo do caminho e sempre termos metas mais ambiciosas de não só estamos fazendo isso, mas também queremos fazer ainda melhor e procurar, de uma certa maneira, copiar as coisas boas que estão sendo feitas no mundo, não para simplesmente imitar, mas sim também adicionando alguma coisa que a gente possa colocar como valor nosso, dada a realidade do Brasil, dada a nossa realidade, e assim por diante. Então, é um processo, isso é uma coisa sempre em formação, quer dizer, não vai acabar nunca, né? Nós estamos sempre querendo ir para a frente. Bom, essa é a nossa realidade, então, mais uma vez, parabéns, quer dizer, bem-vindos todos aqui. Hoje eu tenho o prazer de apresentar uma pessoa muito especial que vai dar a nossa aula magna. Ela se formou pela Universidade de São Paulo, quer dizer, tem mestrado e doutorado. Foi economista sênior para a América Latina do Royal Bank of Scotland. Foi economista-chefe do Banco ING no Brasil, que é o banco holandês, com passagens pelos bancos Real, HSBC, economista sênior da consultoria Tendências e professora do INSPER, talvez a coisa mais importante no caso. Em 2006, recebeu, quer dizer, da revista Forbes, o prêmio, quer dizer, Mulheres Mais Influentes do Brasil, quer dizer, na categoria Economia. E, em 2008, o prêmio de melhor economista-chefe pela Ordem dos Economistas do Brasil. Então, é com muita satisfação, muito orgulho, que chamo Zeina Latifi e peço uma salva de palmas. Bom dia a todos. Eu vou começar também parabenizando vocês por terem passado aqui no processo seletivo, pela escolha. Aí, o outro lado dessa conversa é que logo vocês vão perceber que vocês são mais um apenas aqui. E a vida é assim. A gente consegue, a gente tem, né, as nossas conquistas, que precisam ser valorizadas e celebradas, mas em seguida a gente tem que virar a página e se preparar para as próximas conquistas. Vocês têm período aqui, vão ter um período aqui, né, forte ali, de muito estudo, e que vocês têm que cuidar, né, para maximizar aí o aprendizado de vocês. Estar numa universidade, estar numa faculdade, não é só o conhecimento, é também absorver os valores da instituição e é também cuidar dos relacionamentos. Eu não tenho dúvida que sucesso profissional, em boa medida, é a busca de excelência, mas é também a capacidade da gente de se relacionar com as outras pessoas, o tal do networking. Cuidem da reputação de vocês. Cuidem das relações com as pessoas. Se coloquem no lugar do outro. Em tempos de intolerância, é bom vocês exercitarem a tolerância e compreenderem as diferentes visões que as pessoas têm do mundo. Isso é muito importante para o crescimento de vocês, até porque amanhã vocês vão estar trabalhando numa empresa e vão ter pessoas que pensam muito diferente
e que você vai depender dessas pessoas, porque ninguém consegue nada sozinho, e vocês vão depender dessas pessoas, né, para o seu crescimento. Às vezes o sujeito que está do seu lado, no futuro vai ser seu chefe, ou vai ser alguém que pode te indicar para um emprego. Cuidem da reputação de vocês. Hoje em dia, cada vez mais, os RHs das empresas observam, né, as manifestações nas redes sociais, o comportamento do sujeito. Não é só ver se o currículo é bom, se tem um monte de títulos, se não tem. É muito mais complexo que isso. Bom, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou economista-chefe da XP Investimentos. Fiz lá meu mestrado, meu doutorado na USP. Para ser sincera, eu não recomendo fazer na mesma universidade. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado. Hoje eu teria feito diferente. É verdade que, na época, não surgiram muitas opções também. Eu nunca desejei carreira acadêmica, percebia que não era para mim isso, mas, ao mesmo tempo, gostava muito de economia e sentia que eu precisava estudar mais. Eu percebia que só a graduação não era suficiente para eu trabalhar como economista. Não parava muito para pensar, né, de fazer planos, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Eu fui deixando um pouco as coisas, né, me levarem ali, mas tentando sempre, pelo menos, identificar aquilo que me agradava, aquilo que eu não queria fazer de jeito nenhum. Às vezes a gente não sabe o que a gente quer, mas saber o que não quer já ajuda muito. Já ajuda muito. Esse autoconhecimento, ele é importante, porque ele ajuda a gente a escapar de armadilhas. Ah, eu não sou bom em tal coisa. Vou insistir. Vou fazer curso para melhorar. Bobagem. Explorem os talentos. Né? Procurem ter esse autoconhecimento para explorar os seus talentos. Vai dar mais certo do que ficar forçando a barra e se torturando para aquilo que você não tem tanto talento assim. Bom, eu acabei caindo no mercado financeiro. Em algum momento eu pensei em tentar a carreira no setor público. Foi muito decepcionante. Acabei entrando no mercado financeiro. E eu achava, em princípio, por isso que eu falo para vocês, não fiquem querendo programar tudo, porque a vida tem as suas surpresas. E a gente vai se, né, conhecendo melhor e vai fazendo escolhas que, às vezes, não eram o que a gente imaginava. Eu tinha muito preconceito em relação ao mercado financeiro. Eu falei, é um bando de gente agressiva, eu não vou me dar, não vai dar certo esse negócio, não funciono com isso. E não é nada disso, né? Eu acabei, enfim, seguindo a minha carreira no mercado financeiro e hoje eu estou na XP. Bom, vou tentar um pouco falar para vocês o que eu faço. E, para falar do que eu faço, eu vou falar um pouco do momento do país e, de alguma forma, tentar colocar, quer dizer, de que forma eu uso o meu conhecimento, né, a minha formação, para tentar entender o porquê a gente chegou como a gente chegou e o que eu vejo pela frente, quais são os nossos desafios. Vejam, para um economista é essencial ter o cuidado de olhar os números, as evidências. Se a gente fica no achismo, vai dar errado, porque tudo parece relevante. E, às vezes, aquilo que parece ter uma forte, né, correspondência ali, você fala, não, tal fenômeno está certamente relacionado com outro fenômeno. Às vezes é mera coincidência, a gente chama de correlação espúria. Né? Não tem nenhuma relação causal. Então, tem que tomar muito cuidado, procurar ter conhecimentos da teoria econômica sólidos e olhar as evidências, olhar os números. Eu até diria para vocês, pelo menos na minha carreira, sempre foi um diferencial para mim, sempre fez de fato diferença, algum domínio ali de técnicas econométricas, para você poder ter essa capacidade de extrair dos números, né, tentar, a partir das estatísticas, das correlações, enfim, do que a gente chama da econometria, extrair, né, os diagnósticos do que está acontecendo e tentar, pelo menos, entender para onde pode ir a economia. Então, para aqueles que, enfim, têm algum preconceito com estatística, bobagem, né, esse é um instrumental importante, ajuda a gente a compreender o mundo. É melhor alguma coisa de estatística do que nada, né? Há alguns que criticam o uso exacerbado dessas técnicas, mas eu acho que são equivocadas as críticas. Bom,
vou falar um pouquinho do momento atual do Brasil, tentar entender um pouco como é que a gente chegou até aqui. Eu tenho uma apresentação, a minha intenção não é, enfim, percorrer ali todos os slides, eu vou pegar um ou outro. Peço desculpas que eu vou ficar num zigue-zague aqui, né, vai atormentar um pouco vocês, mas para tentar entender algumas coisas. Esse gráfico aqui é do comportamento da nossa produção industrial, comparativamente ao resto do mundo e comparativamente à média dos países emergentes. É o nível da produção industrial, não é a taxa de variação. Esse gráfico aqui começa em 2002, não ia fazer tanta diferença começar antes, mas, enfim, vocês podem notar, o Brasil é a linha cinza, o mundo é a linha azul, vocês podem notar que a gente vinha acompanhando o mundo. Quando o Brasil tinha, né, enfim, política econômica bem conduzida, a gente conseguiu acompanhar o mundo. Muitos falam, mas não tem mérito nenhum. Tem. Conseguir acompanhar o mundo já tem muito mérito, ainda mais um país como o nosso, com tantas distorções. Mostra que nós tivemos ali acertos de política econômica. Aí, vocês podem notar que, em 2008, final de 2008, tem uma depressão ali. O mundo também, todo mundo, que foi a crise global de 2008, a crise do subprime nos Estados Unidos, que acabou afetando o mundo todo, que equivale a puxar da tomada um mercado de crédito no mundo. O crédito sumiu, tremenda a crise, tremenda incerteza que teve na economia. O Brasil também sofreu essa crise. Para vocês terem uma ideia, ali no último trimestre de 2008, quando a gente olha o volume de exportações da indústria, elas despencaram mais de 30% em volume no último trimestre de 2008. É verdade que o peso das exportações no nosso PIB é baixo. Para a indústria é algo como 30%, 20%. Mas, mesmo assim, fez um grande estrago. E tivemos também repercussões no próprio mercado de crédito aqui. Bom, a crise não era nossa, a crise era de país desenvolvido, mas o fato é que foi uma crise global. O Brasil, né, o mundo teve essa recuperação em V, mais ou menos. As economias avançadas foi um V meio torto, meio capenga, porque, de fato, a origem da crise estava ali. O Brasil teve uma recuperação mais forte que o resto do mundo, em parte porque tínhamos alguns fundamentos mais sólidos, mas também porque foram feitas muitas políticas de estímulo à economia. Então, naquele quadro que o crédito despenca, o governo agiu fazendo políticas para estimular o consumo, o investimento, a demanda da economia. Vários instrumentos foram acionados. Corte de juros, o Banco Central colocando mais liquidez na economia, os bancos públicos emprestando bastante, o governo gastando mais. A gente chama isso de políticas expansionistas. Elas reagiram, né? A economia reagiu a isso, só que essas políticas de estímulo à demanda, elas têm que tomar cuidado. Aliás, qualquer política econômica, sempre você tem que fazer mais observando como a economia reage, né? Tem alguns sinais vitais ali que quem é o condutor da política econômica tem que observar para ver se é hora de suspender, né? Se foi demais, que é aquela máxima, né? O remédio demais vira veneno. Isso aconteceu de fato. A gente estimulou excessivamente a economia. Acho que, em parte, com influência do ciclo político, eleições contaminando a condução da política econômica. Isso não é algo só no Brasil, a gente vê isso na literatura, tem mesmo. Digamos que a gente exagerou na dose. Então, de fato, havia aquela preocupação de eleger a Dilma ali no seu primeiro mandato, e aí foi feito o estímulo excessivo a ponto de, em 2011, o PIB do Brasil crescer 7,5%, algo que foi, né, praticamente, no nosso período democrático, enfim, algo sem precedentes. Bom,
ali a gente já começou a ter problemas de desequilíbrio macroeconômico. O que é o tal desequilíbrio macroeconômico? A inflação começou a ficar esquisita. A inflação aumentar, a inflação subir, aí por causa de um excessivo aquecimento da economia, começa a trazer dor de cabeça para o setor produtivo. Por exemplo, a indústria, ela foi a primeira a denunciar que tinha alguma coisa errada na política econômica. Salários crescendo num ritmo muito acelerado em relação ao que o setor produtivo dava conta. Tem uma regrinha, vamos dizer, de ouro, uma regra básica na economia: os salários não podem crescer acima da produtividade do trabalhador. Se isso acontece, as empresas vão ter as suas margens muito encolhidas e pode inviabilizar, né, o seu funcionamento. E, obviamente, que com margens deprimidas não faz investimento, portanto, não vai ficar competitivo, o próximo passo é a produção cair. Bom, a inflação começou a ficar esquisita, não faltaram alertas. Aliás, outra coisa que é muito documentado na literatura econômica, que quando a gente vê inflação num país muito teimosa, isso geralmente está associado a desequilíbrios fiscais. Você gastou demais, você está com problema nas contas públicas, o que você gasta está muito além do que é a sua arrecadação, isso faz a dívida pública crescer, isso vai dar bobagem aí na inflação. Isso é algo bastante documentado. Na época, não faltaram alertas, né, para o governo, para falar, olha, para com esses estímulos, vai dar bobagem. Não vai dar certo esse negócio, né? Vai machucar a economia. A indústria começou a sentir pressões de custo muito elevadas que não conseguia repassar plenamente para o produto final. E isso comprometendo as margens, como eu disse. Não faltaram alertas. A reação do governo foi de negar os problemas. Não, o problema foi a quebra de safra do tomate. Eu me lembro, na época, eu não sei, vocês eram muito pequenos, mas, enfim, teve aquele programa daquela Ana Maria Braga, sabe, aquele programa da Globo? Até a Ana Maria Braga percebeu que tinha coisa esquisita, ela resolveu, isso, eu confesso que eu não assisti, ainda bem, né, economista de uma instituição financeira assistindo a Ana Maria Braga, mas aquilo repercutiu, então eu vou falar aquilo que me contaram, que repercutiu. Ela quis fazer uma brincadeira, em vez de usar uma joia, ela fez um colar de tomate, porque estava tão caro o preço do quilo do tomate, que, nossa senhora, era a causa de todos os problemas. Uma hora falava que era culpa da seca nos Estados Unidos, outra hora falava que era o problema do tomate, e os problemas aqui eram negados, em vez de ajustar a política econômica. O que chateia nessa história é que foi um erro muito básico, gente. Logo, logo, vocês vão estar vendo essa literatura, não precisa ser PhD, não precisa nada disso para entender que tinha um problema grave de condução de política econômica, né? Então, isso chateia muito, porque foi um erro muito grosseiro e que já não era nem novidade. A gente já tinha tido um passado inflacionário no país. Então, a gente estava repetindo esse erro, um passado inflacionário cuja origem era também fiscal. Então, chateia mais ainda, né? Bom, e esse ponto é importante porque é claro que se tem uma seca nos Estados Unidos, que foi o caso ali em 2012, e os preços de grãos sobem, isso gera inflação. Na época, é sempre interessante olhar o Brasil e olhar o resto do mundo. Na época, todos os países da América Latina sofreram pressão na inflação de alimentos, todo mundo. Teve El Niño, Laninha, a família toda, teve seca no estado, foi um ano difícil. A inflação de alimentos para todo mundo subiu. Aí a gente acompanha o Brasil e o resto. O resto teve aquela, né? Aí eu estou falando o resto da América Latina, não estou pegando país rico. Todos tiveram uma corcova na inflação de alimentos. Isso exigiu que o Banco Central desses países subisse juros para tentar conter a demanda e evitar que esse choque se alastrasse para outros bens. Quer dizer, uma coisa é você ter o aumento do preço do tomate. Agora, se o aumento do preço de tomate gera uma pressão na latinha, no tomate processado, opa,
né, já começa a ficar esquisito, e daí, porque aumentou o processado, vai aumentar a inflação no restaurante, e a cabeleireira também vai cobrar mais caro, porque a alimentação dela ficou mais cara. Se a gente começa a ver aquilo que a gente chama de efeitos secundários, efeitos de segunda ordem, a partir do choque, significa que tem excesso de demanda, o Banco Central tem que subir os juros para conter essa pressão. Não vai conseguir controlar o preço do tomate, mas o efeito disso na economia. Bom, então todos sentiram isso, todo mundo ajustou a sua política monetária. Aqui, não, veja bem, não pode, por quê? E aí, muito aquecimento da economia, né, principalmente via gastos públicos, via crédito dos bancos públicos. E aí esse choque, que era para passar rapidamente, a corcova ser superada rapidamente, como foi nos países vizinhos, aqui não, foi embora. Só fazia subir. E o governo negando o problema. Apesar dos alertas. Não pensem que os economistas, os analistas não criticavam, né? Bom, o lado interessante dessa história é que a sociedade reagiu. A sociedade, até os jovens que não viveram o drama inflacionário, acabaram reagindo. Na minha interpretação, aqueles protestos de 2013, que começaram ali, né, os protestos, as pessoas se manifestando, a minha avaliação é que, em boa medida, né, foi o entorno ali, o clima no país, a preocupação com uma inflação elevada. Ali no protesto de 2013, em junho, a inflação de alimentos estava em 15% ao ano. Um patamar como esse de inflação de alimentos é absolutamente perturbador, e sendo que ela contamina o resto. Eu dei o exemplo da cabeleireira, né? A inflação de serviço sobe, acaba contaminando todo mundo. Gente, é muito perturbador, principalmente para a base da pirâmide social, que tem uma parcela grande da sua renda comprometida para comprar alimentos. Significa a pessoa ir ao supermercado, ir à feira, e a cada semana trazer um pacote menor. Então ela fala, caramba, se a cada semana é um pacote menor, tem uma hora que eu não vou conseguir trazer o básico. Isso é muito perturbador. Os nossos jovens foram às ruas protestar contra o aumento da tarifa de ônibus. Eu acho que, sem saber, eles estavam protestando, na verdade, contra a inflação. Essa reação da sociedade, na minha visão, foi um dos fatores que fez a Dilma cair, esse descontrole que estava gerando na inflação. Não pode brincar com a economia. Presidente que brinca com a economia não termina mandato. Guardem essa lição. Eu acho que isso mostra um avanço, um amadurecimento do país. Tem uma parte da literatura econômica que fala da importância das instituições do país funcionarem bem, a qualidade das instituições de um país que influenciam na capacidade de crescimento desse país. Aí, colocando nesse conceito amplo aí de instituições, que é o, né, conceito que foi ali o precursor, ali, o Douglass North, vocês vão ver isso na literatura, os valores de uma sociedade, as crenças da sociedade têm um peso importante. Então, no fundo, se você tem uma sociedade que valoriza a inflação baixa, isso, de alguma forma, vai ter influência na condução da política monetária pelo Banco Central, na condução da política fiscal pelo Ministério da Fazenda, pelo Tesouro Nacional. Isso influencia, né? Para quem pensa que a nossa classe política, ou qualquer classe política, é insensível a isso, não é verdade, né? Então, de fato, a questão inflacionária se tornou, né? Inflação baixa se tornou um valor para o país. Mas é isso, o problema lá atrás foi negado e a gente teve essa crise que começou por causa de um desequilíbrio macroeconômico muito sério e foi sendo agravada conforme supostos medicamentos foram aplicados. A Dilma leu no jornal, alguém, né, porque eu acho que ela tinha assessores que não contavam para ela o que estava acontecendo. Mas, aparentemente, ela lia jornal. Aí ela leu no jornal que ela tinha que parar de estimular tanto a demanda, porque aumentar a demanda não é a garantia que a oferta vai reagir. Vocês também vão aprender isso. Não é garantia.
Aí ela fala, não, senhora presidenta, a senhora precisa estimular a oferta. Aí que a vaca foi para o brejo. Vocês conhecem essa expressão? De vez em quando eu falo umas expressões do interior. A vaca foi para o brejo. Porque ela resolveu fazer política de estímulo à oferta. Aí fez tudo errado. Fez uma tremenda intervenção na economia. Acabou desequilibrando um conceito caro para os economistas, que é o conceito, né, os preços relativos da economia. Quando o governo faz muita intervenção, ele bagunça o sistema de preços e isso acaba gerando má alocação de recursos na economia. O dinheiro não vai para onde tinha que ir, porque os preços que são sinalizadores de para onde tem que ir o investimento não estavam funcionando direito de tanto intervencionismo estatal. Dá concessão de privilégio para cá, faz redução de tributos para um setor, dá crédito subsidiado para outro, controla preço de gasolina, reduz na marra tarifa de energia, aí fez uma miscelânea danada. A Dilma achava que ela estava fazendo política de estímulo à oferta. O que ela estava fazendo, na verdade, foi afundar ainda mais a economia, porque o país, por causa dessa mau uso dos recursos, vamos dizer assim, né, má alocação, os recursos não indo para onde deveriam, acabou reduzindo a produtividade. E aí, o setor, principalmente a indústria, que foi primeiro a denunciar, né, a sentir o problema, sofreu mais ainda, porque desequilibrou, né, quer dizer, salários crescendo demais, produtividade caindo, e esse aqui é o resultado. O mundo foi, ainda que um cenário desafiador. Eu costumo dizer que a Dilma, além de incompetente, ela era muito azarada, porque ela começa o mandato dela, preço de commodity despenca, ou azarada mesmo. Mas, sim, o ambiente internacional parecia desafiador, mas esse gráfico aqui é para a gente lembrar que a crise foi nossa, made in Brasil. Fruto dos nossos erros de política econômica, e, como eu disse, o mais triste dessa história é que muitos deles foram erros básicos. Não era nada muito sofisticado, não. E não faltaram alertas. Bom, a mudança da política econômica veio, obviamente, com a saída da Dilma. Ela colapsou a economia, ganhou cartão vermelho. Colapsar a economia num país como o nosso é algo grave. Nós somos um país pobre. 60% das pessoas no Brasil, a renda média per capita é de um salário mínimo, ou seja, eu pego a renda da família, divido pelo número de pessoas, e a renda média é de um salário mínimo. Bom, 60% da nossa população tem essa renda. Gente, não dá para colapsar a economia com um país pobre e com tantos desafios sociais. Não dá. Cartão vermelho. Bom, a reorientação da política econômica, e aí o principal é essa arrumação na política fiscal e na concessão de crédito dos bancos públicos para desinflar a economia e para gerar melhor alocação de recursos, isso trouxe, sim, benefícios. O primeiro benefício foi a queda da inflação. Muitos analistas, às vezes, é muito comum na imprensa, principalmente, falavam o seguinte, a inflação ela ia cair. A inflação ela ia cair, porque imagina, com uma recessão como essa, a inflação ia cair. Não tem mérito nenhum do governo Temer nessa reorientação da política econômica. Olha, isso é injusto e equivocado. A gente podia estar numa outra patologia na economia, que é a estagflação. Quando mesmo a economia de joelhos, a inflação só faz crescer porque o regime fiscal ou a forma como a política fiscal é conduzida gera desconfiança, gera temor das pessoas em comprar um título público e gera excessivo aquecimento da economia. A queda da inflação foi fruto de trabalho. A gente até pode discutir o quanto o Temer foi mais sortudo que a Dilma, porque, de fato, tivemos, pelo menos, um cenário um pouco mais promissor lá fora. Tivemos safra agrícola
Mas mesmo que tivesse tido toda a sorte do mundo, a inflação iria apenas temporariamente ceder e depois ia subir tudo de novo. Para vocês terem uma ideia, ali no início de 2016, o mercado financeiro precificava um cenário de inflação saindo do controle, um cenário de espiral inflacionária. A gente observava ali no início de 2016, pelo perfil do endividamento do tesouro, né, do governo, você pode olhar que tipo de título está sendo vendido, qual é o prazo, se as pessoas estão comprando um título de mais longo prazo ou mais curtinho. Esse título de vencimento bem curtinho, que a gente chama das operações compromissadas do Banco Central, não se incomodem com o nome, uma hora vocês vão escutar esse nome de novo. A questão é que é título público com liquidez que pode ser diária. Esse volume cresceu muito, as pessoas estavam preocupadas em ter investimento um pouco mais de longo prazo, porque tinham medo de algum problema de calote, né? Já tivemos o plano Collor no passado, todo mundo com medo de alguma bobagem. Todo mundo não, mas uma parcela do mercado. Outra manifestação de que as pessoas estavam com medo de uma espiral inflacionária, de alguma bobagem na economia, é que o mercado futuro de dólar, né, a gente tem a cotação do dólar, que a gente chama spot, que é o mercado à vista, ali compra e vende, as pessoas comprando moeda física, mas tem o mercado futuro, né? Vocês vão aprender que existe mercado futuro para commodities e tem para o dólar também. Esses mercados, né, o mercado de dólares estava precificando, ou seja, estava projetando nos contratos o dólar, a cotação do dólar agora para 2018 a R$ 6,00. 6. A gente agora fica assustado com 3,90. Nossa, vai romper o 4. Pois é. Estava projetando 6. Tem um papel público que é chamado NTN-B, que o contrato dele, a remuneração dele é ligada é indexada, quer dizer, é ligada à variação da inflação. Se a inflação sobe, vai aumentar o rendimento do papel. Uma forma de proteção para um país que tem histórico inflacionário. Esses contratos de NTN-B, a inflação embutida, a gente chama de inflação implícita, projetada para este ano, era de quase 10%. Estava assim, ó, subindo. Hoje a gente está falando de uma inflação abaixo da meta de 4,5%. Isso com toda a pressão cambial e greve de caminhoneiro, que fez a inflação de alimentos subir, tudo aconteceu esse ano. E a gente está falando de uma inflação que deve fechar em torno de 4, 4,10, enfim, qualquer coisa por aí, abaixo da meta de 4,5%. O que aconteceu? O que aconteceu foi a reorientação da política econômica. Vale a pena apertar os botões certos. A economia reage, vale a pena. O próximo passo é a gente enxergar alguma volta que a gente chama cíclica da economia. Ou seja, se a inflação caiu, e isso já ajuda a melhorar o funcionamento da economia, inflação baixa, tem mais previsibilidade para o setor produtivo. Além disso, o Banco Central pode cortar juros, porque o papel da política monetária não é gerar crescimento de longo prazo, isso é outra agenda. Isso aí é melhorar que a gente chama, né, enfim, aumentar a produtividade, enfim. Eu vou depois falar um pouco sobre isso. O Banco Central ele fica ali, sobe juros, corta juros, para administrar a demanda, né? E se a inflação cai, ele pode dar uma afrouxadinha, cortar os juros para o consumo subir, para os investimentos subirem. Ele vai ali administrando a demanda. Não é o que faz um país ficar rico no longo prazo, claro que não, mas tem um impacto, né, que a gente chama cíclico na economia. Bom, o Banco Central, quando a gente vai lá e olha, aí tem que pôr modelagem, né, tem que fazer um pouco de econometria para enxergar essas coisas. O Banco Central, quando vai lá e corta os juros, isso vai gerar aumento da demanda, mas não é imediato.
política monetária, ela demora um tempo para agir, né, para mudar as decisões de consumo, de investimento, para impactar a confiança dos consumidores, para impactar o mercado do crédito. A gente chama isso de defasagem da política monetária. Parte do trabalho de um macroeconomista né, quer dizer, ainda mais no mercado financeiro, é tentar, né, o banqueiro central, é tentar estimar qual é essa defasagem. Porque ele sabe que ele vai cortar juros, vai demorar um tempo para isso afetar a economia e vai demorar mais um outro tempo para mexer na inflação. Então, é uma defasagem que pode ser mais longa, mais curta. Uma defasagem longa dá dor de cabeça para o Banco Central, porque ele está fazendo uma decisão agora, esperando um determinado cenário que vai acontecer só lá na frente. Então, isso gera muita insegurança. Às vezes as pessoas criticam muito o Banco Central, mas depois que as coisas aconteceram, porque na hora que ele está tomando a decisão, ele está tomando uma decisão sem saber o futuro. Está calibrando ali a política monetária e ainda sem saber como que vai ser a reação a isso. Então, as pessoas criticam, mas esquecem que tem as tais defasagens da política monetária. Geralmente, a crítica é porque quando subiu juros demais ou cortou de menos. Geralmente assim. Mas o banqueiro central, ele tem que ter consciência dessas defasagens, né? E aí a frase clássica dos economistas, né? Tem que suspender a bebida quando a festa começa a ficar animada. Tem que suspender para não sair do controle. Bom, deixa eu explicar esse gráfico aqui para vocês, que é para mostrar que o diabo dessa política monetária não é que funciona esse negócio. Essa linha azul, eu estou chamando de condições monetárias. Quando ela está acima de zero, significa que o Banco Central está apertando a economia porque precisa reduzir a inflação. Ele está jogando a taxa de juros num patamar acima do que seria necessário para manter a inflação estável. Então, ele está jogando acima para a inflação cair. Ela não pode ficar estável, ela tem que cair. Esse índice de condições monetárias tem aí alguns detalhes técnicos de como calcular. A grande dificuldade é saber qual é essa taxa neutra ou estrutural que é o mínimo necessário para a inflação ficar estável. Tem que estimar. Quando a gente... Bom, países arrumados, que têm as contas públicas arrumadas, que têm, enfim, instituições que funcionam melhor, costumam ter essa tal taxa de juros estrutural ou neutra baixinha. País atrapalhado que nem a gente costuma ter taxa de juros mais elevada, essa taxa estrutural. Ou seja, o Banco Central tem que fazer ainda mais esforço para manter a inflação estável. Mas tem boas notícias aqui. Essa tal taxa estrutural, quando a gente tenta estimar, e de novo é técnica econométrica, lá atrás, na década de 90, vocês não tinham nascido, era algo como 25%, já descontada a inflação. A gente chama em termos reais, já descontada a inflação. Então, a taxa de juros, que hoje a gente, né, o nome é Selic, a taxa de juros do Banco Central, que foi criada lá atrás na década de 90, enfim, ela tem que ser, já descontada a inflação, tinha que ser 25%, pelo menos, em termos reais. Bom, a gente foi melhorando, o país foi avançando. Ali em 2002, quando foi... ou 2002, 2003, a passagem ali do FHC para o Lula, devia ser algo como 11%. Opa, já melhorou. A nossa estimativa na XP é que essa taxa hoje deve estar algo como 4%. Hoje somos um país que tem reservas elevadas, um país que conseguiu aí administrar relativamente bem, ainda que com percalços, o seu regime de metas de inflação. Podia ser mais baixa? Podia. Os vizinhos da América Latina, da costa do Pacífico, que têm forma de fazer política econômica, ou têm regime de política econômica parecida com o nosso, mas eles fazem melhor, não tem esse fiscal bagunçado nosso,
eles devem estar hoje com uma taxa de juros estrutural entre 1% e 2%. Para vocês terem uma ideia, no Peru, ninguém dá nada, né? Paizinho, ninguém nem sabe nada. Pois é, meta de inflação lá é 2%, a nossa é 4,5%, e eles cumprem. Eles cumprem meta de inflação. Inflação super baixa. Inflação baixa, os juros podem ser mais baixos também. Agora, para a gente ter essas taxas de juros mais civilizadas, não é forçando o Banco Central, não é na mão pesada. É, de fato, criando condições para isso. Fazendo esforços, e aí a questão fiscal é essencial, para essa tal taxa de juros estrutural se reduzir. Bom, voltando para o meu gráfico aqui. A gente estava com um grande grau de aperto monetário, claro, a inflação explodindo, fazer o quê? O Banco Central teve que subir juros, subiu ali ainda na gestão Dilma. Níveis de aperto monetário, se nós estivermos corretos na XP, no cálculo do que é essa taxa estrutural, níveis de aperto monetário, eu diria que até recordes, ou próximo disso, bem forte. Na época, a economia, é claro, sentiu. Eu me lembro, eu achava engraçado, muita discussão sobre a crise, sobre as consequências, né? Sobre por que a recessão era tão forte. E eu via muita gente falando assim, não, é a Lava Jato. A Lava Jato, a crise mundial. E eu pensava assim, nossa, mas esqueceram que o Banco Central precisou subir juros por causa da confusão da política... por causa do problema inflacionário, e ainda teve que subir um montão para compensar o estímulo fiscal que estava vindo do outro lado. O ideal é que o Banco Central não precise subir tantos juros, porque você está ali contendo gastos do outro lado. Agora, se do outro lado só faz gastar, 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 o Banco Central tem que subir juros ainda mais. Bom, funciona, a política monetária funciona. O resultado foi, obviamente, a gente ter a contração do PIB. Outras coisas contribuíram para isso, não tenho dúvida. A própria queda da produtividade e, obviamente, esses choques que a economia sofreu, né? Claro que Lava Jato tem seu peso, claro que o cenário internacional desafiador teve seu preço. Mas o lance é que tinha mesmo que, né, sentir o aperto monetário. Bom, a estimativa... então, perdão. Isso aqui é a variação do PIB. O Banco Central tem uma medida, uma estimativa mensal de PIB, isso aqui é a variação ano contra ano dessa estimativa do Banco Central, que é uma variável chamada IBC-BR. Bom, a política monetária tem defasagem, como eu falei, que os nossos estudos mostram, e é uma coisa que, enfim, o próprio modelo do Banco Central vai na mesma linha, são 6 meses ou mais ou menos 2 trimestres para que o Banco Central aperta o botão dos juros, e isso vai demorar 6 meses para impactar a economia. Claro que tem setor que vai na frente, mas, de uma forma geral, na média, são 6 meses. Então, eu já construí esse gráfico pensando nessa defasagem. Então, tem, portanto, muito efeito ainda de corte de juros que ainda vai se materializar na economia. Puxa, Zena, mas os dados de PIB de atividade estão surpreendendo para baixo, está crescendo menos do que se esperava. Mas não quer dizer que isso aqui vai lá para baixo. Isso aqui é um ruído, foi uma crise séria, ainda por cima com alguns choques. A tendência é, sim, a gente ter a materialização desse corte de juros. O efeito máximo, quando a gente olha ali, o efeito... na hora que tem esse impulso que a gente chama, né, que é o corte de juros, e vê o comportamento ao longo do tempo, o efeito máximo vai acontecer 1 ano depois. Então, é claro que daqui para frente a tendência é da economia ter sinais um pouco mais fortes. Eu estou falando tudo isso porque, às vezes, gera-se a seguinte sensação, olha, não está crescendo, a crise está aí, é porque a gente está usando, né, o médico está com um diagnóstico errado e o paciente, portanto, não está reagindo à medicação. Está errado, a política econômica está errada. Eu não concordo, acho injusto, né? Não concordo com isso. O diagnóstico está correto, tinha que fazer o ajuste fiscal, que é incompleto ainda, tem muito para ser feito ainda. Tinha que ter uma mudança da política econômica,
está funcionando sim, senão a inflação não tinha caído. O diabo é que a economia, esse paciente, está muito frágil. A gente teve uma crise forte que abalou muito a situação financeira de empresas e de famílias. Uma coisa, pessoal, é uma empresa precisar rever seus planos de produção, de investimento, por causa de um choque transitório. Ele vai lá, dá uma ajustada e segue a vida. Outra coisa, numa crise tão séria como essa, em que os fundamentos da economia foram abalados, o Brasil perdeu o grau de investimento. Isso acaba piorando a situação financeira das empresas, a ponto das empresas muitas vezes terem que demitir além do que estava planejando, porque não tem dinheiro para pagar mais nada. A inadimplência bancária explode, a inadimplência como um todo explode, foi o que aconteceu. Quando isso acontece, a recuperação da economia ela é mais lenta. Pensando no lado das famílias, a gente teve destruição de vagas ou demissões muito fortes em relação, inclusive, ao que seria o esperado. Isso aqui são os dados de emprego com carteira, emprego, portanto, né, formalizado. Isso aqui foi o desastre da crise. A gente nunca tinha visto nada assim, nada parecido. E uma coisa que se observou nesta crise, que não foi observada em crises passadas, foram chefes de família perdendo o emprego, que também é muito perturbador. Significa, muitas vezes, os jovens tendo que abandonar o estudo para, né, ajudar na renda familiar. Isso aqui é muito grave. Então, a volta da economia tende a ser muito lenta em função disso. Consumidor, quando a gente olha essas métricas para mostrar, acho que eu tenho esse gráfico aqui, o medo do desemprego está em patamares altíssimos. Deixa eu ver se eu tenho. Acho que não. O medo do desemprego está em níveis recordes. Então, é claro, está todo mundo ainda muito assustado, a volta da economia é mais lenta, os empresários têm medo de agir, enfim. Agora, um ponto que eu gostaria de comentar sobre o mercado de trabalho, que as nossas esquisitices no Brasil, elas às vezes acabam atrapalhando o funcionamento das válvulas da economia, vamos dizer assim, né? E a gente acaba tendo um custo econômico em função disso. Na hora que você tem uma economia que entra em recessão, e a origem dessa crise é fiscal, tentar estimular ainda mais a economia, aumentando gastos, vai ser tiro no pé. Ninguém vai querer comprar título público, porque não confia na capacidade de pagamento do governo. Mas, enfim, na hora que vem a recessão e as empresas começam a demitir, aí outra regrinha da economia. O mercado se desequilibrou, aí pode ajustar a variável preço ou pode ajustar a variável quantidade. Aqui, o ideal é que ajuste o preço. O ideal é que o salário caia para não ter que demitir tanto assim, certo? É melhor estar empregado e ganhando pouco do que desempregado, não é? Então, quanto maior a flexibilidade do mercado de trabalho, quanto mais os salários puderem se ajustar à realidade, melhor. Vai explicar isso para a sindicalista. É a rigidez das nossas regras e essa cabeça que a gente tem que repor a inflação, aliás, está na lei, né? Isso acaba atrapalhando o funcionamento do mercado de trabalho. Penso que isso tende a ser flexibilizado com a reforma que teve, porque você permite a negociação de trabalhador com empresa, porque, de fato, se a gente tivesse tido uma queda dos salários, ou pelo menos não repor a inflação, que seja, isso a gente poderia ter evitado mais demissões na economia. Então, eu estou dando aqui o exemplo do mercado de trabalho, mas, na verdade, a gente tem no Brasil um monte de distorções que atrapalham esses funcionamentos aí das válvulas, o funcionamento dessas válvulas na economia. E que fazem o país, obviamente, crescer menos. Eu mostrei aquele gráfico da produção industrial. Eu falei do Brasil ter conseguido acompanhar o mundo, que já tem méritos, mas, de verdade,
O certo era a gente estar crescendo em linha com os países emergentes, não? Somos um país ainda pobre, quem é pobre precisa crescer mais. Diferente de economias que já são ricas, que naturalmente, né, têm uma taxa de crescimento mais baixa. Mas a gente tem um monte de distorção, o tal do custo Brasil. Eles aqui não têm tanto, a gente tem bastante. Esse exemplo que eu dei do mercado de trabalho é um deles. Sem contar, de novo, com a reforma trabalhista, acho que tem avanços importantes, outras coisas vão ser necessárias, mas sem contar que é tanta complexidade de regras e confusão que a gente nem sabe bem, né, como deve funcionar, como deve ser o cumprimento dessas regras, não só porque elas mudam demais, mas porque elas são muito complexas. O nome disso é insegurança jurídica. Então, a gente tem muita insegurança jurídica nos mercados, no mercado de crédito, no mercado de trabalho. Então, uma pessoa, um estrangeiro, sei lá, que vai investir, ou mesmo um local que vai investir no Brasil, pensa muito antes, porque fala, caramba, eu vou abrir um negócio, mas, primeiro, vou contratar a mão de obra e já tenho que pôr na conta um passivo trabalhista, porque eu vou levar processo. Vou levar. Essas nossas leis são malucas e vou levar processo. Então, põe na conta o passivo trabalhista. Tem que pôr na conta também o que vai gastar com advogado para cumprir todas as regras tributárias, regulatórias, um inferno. Tudo isso atrapalha o crescimento do Brasil. Isso faz com que a nossa produtividade seja baixa. E aqui a questão, né, que eu falei, da demanda, oferta. O Banco Central até pode cortar juros, o governo até pode aumentar gastos para estimular a economia, estimular a demanda. A oferta é outro departamento. Tem que avançar em uma outra agenda como essa, de, né, eliminar distorções no país, para ter estímulos para mais investimento. A gente tem nada de infraestrutura. Quando a gente olha, por exemplo, a posição do Brasil nos rankings mundiais na questão da infraestrutura, é uma vergonha, né? Aumentou muito o acesso, principalmente nos setores que foram privatizados. Vamos combinar que o setor público não sabe gerir esses negócios. Aí, onde a gente privatizou, a gente conseguiu acesso à energia, telefonia. Onde a gente não privatizou, a coisa é mais complicada. Agora, é difícil investir por causa da quantidade de regulações e maluquices que tem. Por exemplo, um investimento em saneamento, não é à toa que só metade da nossa população tem esgoto tratado. Metade da nossa população tem esgoto tratado. Não é à toa. Isso, a gente sabe das consequências disso para a saúde pública. Porque para fazer um investimento de infraestrutura, você vai ter que ter uns 20 carimbos de algum órgão governamental, e um briga com o outro, um não combina com o outro, um carimbou, o outro não carimbou, uma confusão. Quem que vai investir em saneamento? Não vai. Bom, então as pessoas falam, não, então o governo tem que fazer isso. O governo não tem mais dinheiro. Então, o que vai ter que fazer? Vai ter que fazer um monte de reforma para dar mais segurança para o investidor, para ter interesse. E esse investidor, ele vai poder se financiar, por exemplo, no mercado de capitais. Mas, para ele se financiar no mercado de capitais, ele também precisa dar segurança para os investidores, para os poupadores. Por que eu estou falando toda essa história para vocês? Porque esses diagnósticos hoje no Brasil são muito mais claros. A gente tem uma eleição aqui pela frente, eu não sei como é que eu estou de tempo, ainda tem quanto? Então, eu vou acabar rapidinho. Nós temos uma eleição agora pela frente. Na minha visão, é a eleição mais importante da nossa história, democrática, é óbvio. Do ponto de vista econômico, é mais importante. Nós somos um país que está envelhecendo rapidamente. O tal do bônus demográfico, segundo o IBGE, está indo embora este ano. O que é esse tal do bônus demográfico? É isso aqui. Aqui é o tamanho da força de trabalho, aqui quem está fora do mercado de trabalho, crianças e idosos. O bônus é o descolamento dessas curvas. Essa aqui é a nova curva estimada pelo IBGE. Essa flecha vermelha aqui, que é o tal do bônus, daqui para frente ela vai encolher. Nós estamos no auge.
As consequências disso é que, né, traduzindo isso, quer dizer, são menos pessoas relativamente para carregar o piano e o piano está mais pesado. Cada uma delas vai ter que ser mais musculosa. Portanto, a gente precisa aumentar a produtividade no país e melhorar o funcionamento da economia para que a gente possa atrair o investimento privado. Claro que, para a gente pensar em aumentar a produtividade, não é só isso, precisa também abrir a economia. A concorrência ainda é o grande estímulo para as pessoas, para as empresas inovarem, investirem. Tem que melhorar, obviamente, a qualidade da nossa mão de obra. Essa agenda, ela se impôs, né? A gente está ficando velho, a gente tem que correr com essa agenda. E tem que fazer a bendita da reforma da Previdência, porque já está consumindo uma parcela muito forte do nosso investimento. Do nosso orçamento público. Então, vejam, essa é uma eleição super importante. O que é positivo é que essas discussões hoje são muito mais maduras no Brasil, sobre a necessidade de garantir equilíbrio das contas públicas, porque isso é essencial para o equilíbrio macroeconômico, senão a gente fica num quadro que não sabe para onde vai a economia. E precisa ter essas medidas todas para aumentar a produtividade, né? Porque é isso que vai, sim, gerar investimentos, que vai gerar crescimento e produtividade. Essa agenda, pessoal, ela está muito mais clara. O diabo é que ela é politicamente impalatável. Ela é difícil. Né? Ninguém quer abrir economia, ninguém quer fazer reforma dura, ninguém quer abrir mão dos seus privilégios. Ninguém quer. Mulher quer aposentar mais cedo que homem, a Fiesp põe o sapo na rua, põe pato na rua, põe tudo, toda vez que fala em discutir fim de algumas, né, desonerações tributárias. Funcionário público não quer reforma, ninguém quer reforma. O próximo presidente, além de ter que ter clareza desses diagnósticos, vai ter que ter muita habilidade política, muita, para negociar com o Congresso, para dialogar com a sociedade. E capacidade de enfrentamento. Bom, acho que depois do desespero que foi esses últimos anos, acho que muitas lições foram aprendidas. Por exemplo, essa, que você não pode colapsar a economia, senão você não termina mandato. A discussão, portanto, não é se vai ter reforma, se não vai ter reforma. Vai ter reforma. Nossa classe política é muito pragmática, faz análise custo-benefício o tempo todo. A questão é quem consegue entregar mais. O risco do Brasilzão medíocre, ele é concreto. Né? Ele não é o cenário que eu acredito. Eu tenho uma essência otimista e acho que tem avanços importantes no país. Eu dei um exemplo de uma sociedade que não aceita inflação elevada. Isso já diz tudo. Né, ou já diz muito, mas, de fato, vai depender muito da capacidade do próximo presidente e da maturidade do país em aceitar as reformas que vêm pela frente. Quanto mais grupos de interesses bloquearem essa agenda de reforma, pior vai ser. Por isso que é muito importante até a capacidade de diálogo do governo. Eu quero terminar minhas palavras aqui com uma última mensagem para vocês. Vocês nessa sala são todos privilegiados. A maioria da nossa população não tem acesso à educação de qualidade. Nossa democracia é uma democracia frágil ainda, porque não dá igualdade de oportunidades. Vocês são privilegiados. Eu quero que vocês sintam nos ombros o peso dessa responsabilidade. Tem um país aí, que vai precisar da contribuição de todos vocês, qualquer que seja a atuação. No setor público, no setor privado. Alguns de vocês vão virar político, vou achar ótimo. A sociedade precisa se interessar por política. Sintam no ombro essa responsabilidade. Cuidem da carreira de vocês, cuidem da reputação de vocês, mas não se esqueçam do privilégio e dos desafios, né, que esse país tem e que vai depender de vocês. Não é o pobre que vai para a Paulista pedir reforma da Previdência porque está com medo de inflação. Isso é responsabilidade nossa. É isso aí, pessoal. Obrigada. Olá, bom dia. Por que ainda há tanto economista
heterodoxo no Brasil que é contrário a tudo que você diz. Eu lembro quando o professor Luigi Zingales veio para o Brasil, fez seminário aqui no INSPER, e aí ele fez também um seminário no Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro era a moderadora. Aí ele falou da necessidade de vamos dizer, um novo choque de capitalismo nos Estados Unidos, a sociedade tinha ficado muito irritada. Isso foi em que ano, Cláudio? 2014? Quando foi lançar o livro, acho que é 2014. Ou 15, enfim, a Dilma estava aí na área ainda. Às vezes, antes e depois da Dilma, eu tenho, enfim. Aí, eu lembro que a colocação que eu fiz para ele foi assim, olha, a gente está num outro patamar, o Brasil. A gente ainda está discutindo isso que você falou, né? Quer dizer, ainda tem divergências básicas sobre como deve ser a ação estatal no Brasil. A gente está num estágio assim, muito anterior. Eu lembro que nesse painel, um dos panelistas era o Gustavo Franco. E o Gustavo Franco falou assim para os Zingales, olha, Zingales, deixa eu te explicar aqui. 70%, 80% da nossa academia tem cabeça heterodoxa. E que tem pouco apreço aos dados, às evidências. Sai falando e depois para ver o que pensou, o que falou, nem sabe o que está falando. Keynes ia ficar envergonhado da nossa heterodoxia. Uma interpretação para isso acontecer no Brasil, isso é um professor da GV, que eu não me lembro o nome, que colocou isso. Você lembra quem que era, Marcos? Enfim, a memória minha é muito ruim. Ele atribuiu isso ao fato da gente ter muita universidade pública e sem meritocracia. Então, o sujeito não precisa ficar se atualizando, ele pode ficar lendo a literatura da década de 50, numa boa, porque ele não vai ser cobrado por isso. Não tem meritocracia, ele tem estabilidade. Ele não precisa publicar, não é que nem a vida do professor do INSPER aqui, que não é fácil. Tem que publicar, tem que estar ali na fronteira do pensamento, tem que estar atualizado. Não, o cara está ali tranquilo, tem estabilidade. Isso acaba gerando um desestímulo, desincentivo à atualização. Então, o cara fica lá lendo aquela literatura que ninguém mais lê, que não é uma literatura que não tinha essa pegada que a gente tem hoje, empírica, de olhar números, de olhar evidências. Entender o que o mundo está discutindo, imagina, não precisa. Não preciso saber. Então, nosso pensamento econômico, ele foi ficando para trás, e a gente virou um animal esquisito. Boas notícias. Isso está, aos poucos, sendo superado. Nada como uma grave crise para mostrar que aquelas pataquadas estavam erradas, para fazer o debate econômico amadurecer no país. Parte daqueles que defendiam algumas coisas, hoje ninguém ouve muito. É que o Brasil é muito politicamente correto, e às vezes fica dando voz ainda para gente maluca. Mas a verdade é que esse debate está muito enfraquecido. Hoje, os próprios jornalistas falam, não, tem que olhar número, tem que olhar isso, tem que olhar aquilo. Não é sair falando e sem se preocupar com as consequências. Eu acho, portanto, que parte da divergência, me perdoe se eu estou falando aqui perdoe a fala arrogante, mas, em boa medida, é falta de preparo, sinceramente. É falta de preparo. Não é o tipo de debate que a gente vê na heterodoxia lá fora. Né? Mas eu acho que está melhorando muito esse debate. Eu falei aqui dessas reformas que a gente precisa e tal. Hoje está muito mais claro. A gente não está naquela confusão de 2014 que o país parecia sem agenda econômica. Hoje a agenda é muito mais clara. Aliás, eu aconselho vocês, como eleitores, analisem com cuidado as propostas da agenda econômica. Não é para votar no sujeito porque ele é bacana, pelo amor de Deus. Ninguém vai no médico porque o médico é bacana. Não é para votar porque o cara é bacana, fala coisa engraçada, fala coisa legal, pelo amor de Deus. O papel de vocês é olhar a plataforma de cada um. Bom dia, eu gostaria de agradecer pela palestra, achei bem enriquecedora. E queria perguntar sobre, por exemplo,
todo mundo está cansado de saber que os representantes hoje do futuro chefe do executivo, o Brasil não está sendo representado muito bem. Tem pesquisas falando sobre candidatos que os candidatos atuais não representam o eleitorado. Só que, economicamente falando, você acha que o Brasil está sendo bem representado? Por exemplo, futuros ministros da Fazenda. Então, politicamente não estamos sendo bem representados, mas economicamente falando, você acha que os futuros economistas dos presidenciáveis... Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Eu vou falar o que eu entendi, se não for... Parece que nenhum candidato é muito inspirador. É isso, né? E nós tivemos anos ali da classe política de costas para a sociedade, é verdade, né? E as nossas instituições falharam, todo mundo falhou nessa história. A crise, ela foi construída a várias mãos. Uns porque fizeram a bobagem, outros porque foram omissos, né? Então, é isso. Não é à toa que a sociedade está irritada. Agora, veja que você tem, por exemplo, hoje um presidente que ninguém gosta dele. Ninguém gosta dele, mas está lá, né? Não teve fora Temer, porque a economia está sendo arrumada. Ah, mas é muito lento. Mas está caminhando, porque as ruas estão vazias. A gente teve uma greve séria dos caminhoneiros e as ruas vazias. É verdade que não tinha gasolina para ir para a rua, mas as ruas estavam vazias. Podia ter tido protesto, não teve, né? No fim do dia, a classe política, e aí eu estou me referindo ao executivo, ao legislativo também, de alguma forma, ainda que não perfeita, porque o sistema nunca vai ter o sistema político perfeito que permite essa tradução da sociedade para a qualidade da política, mas, enfim, em alguma medida, a classe política é reflexo da gente, em alguma medida, né? A nossa classe política é pragmática. Se a sociedade pressiona, eles saltam. Não pressiona, o PMDB virou reformista. Jesus, quem imaginava? Então, só para colocar que eu vejo com algumas ressalvas essa ideia dos políticos não nos representarem. Gente, representa. Eu lembro de uma... Eu já falei demais aqui, mas, enfim, eu lembro de uma entrevista do Jorge Paulo Lemann, coisa de 2 anos atrás, em que ele falava o seguinte: olha, eu sempre desestimulei os jovens, os executivos das minhas empresas a entrarem na política. Era alguma coisa assim a fala dele. Devia ser mais elegante do que eu estou falando agora. E eu estava errado. Então, até o fato da gente desistir da política por uma parte, aí é óbvio, se a própria elite, né, quem é mais educado não se interessa pela política, vai ter um monte de tiririca, com todo respeito ao tiririca, vai ter um monte de tiririca no Congresso, caramba, né? Se a gente não vai lá e se interessa, por isso que eu fiz a provocação. Vou adorar se alguns de vocês seguirem carreira política, o país precisa disso. Mas, de qualquer forma, a política piorou, em parte, pela nossa omissão, pelas nossas falhas. Em relação à agenda econômica, como eu falei para você, acho que pelo menos os princípios básicos, aí, tem que arrumar o fiscal, tem que fazer política para produtividade, não é mais BNDES, é mais investimento no setor privado, né? Tem coisas ali, mais mercado de capitais, mais liberalismo na agenda. Isso está vindo muito mais forte. Claro que a gente vai ter que olhar, como o diabo mora nos detalhes, para cada candidato a gente tem que olhar se a agenda é consistente, se aquilo faz sentido, né? Mas eu diria que os grandes princípios gerais, assim, você não vai ver gente defendendo, né, agendas de superintervenção, e ninguém está negando a reforma da Previdência. Então, assim, o avanço do debate se reflete, inclusive, nesse discurso agora. Não é, como eu disse, a campanha de 2014, em que problemas foram negados e a gente não estava discutindo o que tinha que discutir, né? Por isso que eu acho que o risco não é do colapso, o risco é de ser um presidente medíocre que não estabelece as prioridades na ordem correta, perde o timing de uma reforma importante, daí tem que aprovar qualquer bobagem, e aí é o Brasilzão meio torto. Não sei se eu respondi. Qualquer coisa depois você me pergunta, porque eu não quero segurar o pessoal. Valeu, pessoal.